Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre queda de cabelo, uma coisa que sempre acontece com as pessoas direto e ninguém nunca sabe o motivo, porque são tantas causas que podem levar a esse problema, né? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu no meu caso, desde o início da pandemia, e pode estar acontecendo com vocês também. Afinal, o que leva à queda de cabelo? Gente, são vários motivos que podem fazer isso acontecer, e eu vou contar pra vocês com detalhes aqui o que aconteceu no meu caso, desde o início da pandemia. Primeira delas, a coisa que mais passou na minha cabeça durante o tempo, né, de pandemia, por causa do isolamento, eu tava num apartamento bem pequeno e, consequentemente, eu ficava com medo, né, de descer e ir para aquela área em comum, né, na parte da praça e pegar um solzinho. Então, eu já tenho deficiência de vitamina D. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi, desde o início da pandemia, parei de pegar sol, o negócio se agravou. Falta de vitamina D, sim, leva à queda de cabelo. Gente, uma outra causa que pode levar à queda de cabelo é a Covid. Eu não sei dizer se eu tive ou não durante a pandemia, né, durante esse tempo. Nenhum momento eu peguei e falei assim, nossa, eu tô com Covid, eu fiz teste, precisei fazer teste. Eu sempre tenho uma gripezinha leve durante o ano. Aliás, uma gripe um pouco mais forte, na verdade, porque gripe eu tô sempre gripada. Muitas vezes eu tô resfriada, eu tô com sinusite, mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente fiquei gripada, ainda no início da pandemia, quando a gente ainda estava entrando no isolamento, aquela transição, eu fiquei gripada, eu pensei, provavelmente eu tive contato lá com o pessoal no estágio, né, porque eu estava fazendo estágio na época, e eu peguei Covid e fiquei com uma gripe normal, não entendi se foi Covid ou não, não consegui identificar, diferir, né, e provavelmente foi uma das causas, pelo fato das pessoas, depois de muito tempo, né, terem falado, Lívia, você está com queda de cabelo? Muito provavelmente você teve Covid, sim, porque a Covid faz cair cabelo. Sim, Covid faz cair cabelo, principalmente no caso das mulheres, foi mais relatado pelas mulheres, conforme eu pesquisei, só que eu fui perceber uma coisa, não fazia sentido, porque dizem que a Covid faz cair cabelo até 3 meses após esse período. E eu continuei com queda de cabelo por mais de um ano. Na verdade, já tinha passado muito tempo mesmo, desde aquela tal gripe que eu tive, e tava ainda caindo muito cabelo, muito cabelo. E eu não sabia mais o que fazer. Pesquisando na internet, eu descobri algumas causas que levam, né, a esse problema seríssimo. E acontece muito entre as pessoas e muitas pessoas não sabem. Uma delas seria a alopécia androgenética, a famosa calvície. Eu falei, gente, eu tô muito nova para ter calvície, mas o que é exatamente isso? Isso pega homens e mulheres, para vocês entenderem o drama. A androgenética, a calvície, ela é uma queda de cabelo geneticamente determinada. Isso já vem no organismo da pessoa, ela já tem predisposição a desenvolver esse tipo de doença. Isso é muito comum, tá? Entre mulheres e homens. Então, independente de, calvície só pega homem. Mentira, mulheres também têm. Mas eu pensei, gente, não faz sentido. Porque meu cabelo tava normal, do nada começou a cair. E foi sempre eu associando ao início da pandemia. Detalhe, as principais causas que levam à alopécia androgenética seria a hereditariedade e os hormônios masculinos. Ambos promovem a atrofia dos folículos, dos bulbos capilares e fazem acelerar o processo de queda definitiva dos fios. Um dos primeiros sintomas que aparece quando a pessoa tem predisposição a ter calvície é justamente os fios ficarem finos, ficarem ralos. Meus fios naturalmente já são mais finos, até mesmo pela descoloração, porque eu sempre usei muitas tinturas e eu usava cabelo claro. Vide as pontinhas, que dá pra ver até hoje, dá pra perceber. Então, assim, eu não sabia dizer se era esse realmente o motivo, né? Se era uma coisa genética, hereditária, ou se era uma outra causa mesmo que estava fazendo eu ter essa queda toda. Outra doença também relacionada à alopecia que pode desenvolver a queda de cabelo é a alopecia areata. Essa é aquela que forma aquela coroinha, sabe, na cabeça dos homens, principalmente. E aquilo ali é desenvolvido por um processo inflamatório. E ela pode ser acarretada por questões genéticas ou pela participação autoimune no próprio organismo. Uma outra possível causa que leva à queda de cabelo é a dermatite seborreica, a famosa caspa, muito comum entre as pessoas, certo? E ela pode ter origem genética, assim como no caso da alopécia, ou origem externa, como por exemplo banhos quentes, estresse emocional, bebidas alcoólicas, fungos. E a oleosidade excessiva do couro cabeludo também pode fazer, sim, a gente ter caspa. Porém, mais uma vez eu descartei porque eu não faço ingestão de bebidas alcoólicas, eu não tenho problema de oleosidade, ao contrário, meu cabelo ele é bastante seco, meu couro cabeludo é bastante seco, tanto que eu faço uso de muita umectação, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre. E
algumas questões, assim, como, por exemplo, banhos quentes. Eu evito, né, pelo menos lavar o cabelo com água bem quente. Então, assim, tem alguns cuidados que eu já tinha naturalmente, então não fazia sentido surgir tanta queda de cabelo do nada. Outra possível causa seria a foliculite, seria, no caso, uma inflamação nos folículos capilares. E essa já é causada por uma infecção, no caso, bacteriana. E o couro cabeludo apresenta vermelhidão e bolinhas, como se fossem bolinhas de pus, parecendo espinhas. E novamente eu vi que não era esse o problema, porque meu couro cabeludo estava normal, não apresentava nenhuma vermelhidão, não tinha nenhuma bolinha de espinha, nem pus, nada, nenhum tipo de sintoma como de foliculite. Então, novamente, não era essa a causa. Eu continuei pesquisando e eu fui tentando buscar outras possíveis causas que estariam, né, acarretando tanta queda de cabelo, porque realmente, gente, saía tufos no banho, era de chorar. Literalmente eu tava chorando já por causa daquela queda, porque tava um absurdo. E eu vi que poderia ser questões emocionais, porque querendo ou não, com questão de pandemia, todo mundo se sentiu mais abalado, né, emocionalmente. Questão de estresse, estresse também causa queda de cabelo. E o excesso de consumo de café, porque eu consumo café a rodo, é um absurdo. Então, uma das causas que eu poderia considerar ali, naquele período, seria o excesso de café. Que o café, ele traz nessa agitação, né? Então, pesquisando sobre o café, eu fui verificar que ele interfere na qualidade do sono e pode causar o estresse, sim, além da queda do cabelo. Então, eu fiquei assim, será que o excesso do café tá me prejudicando nesse sentido? E realmente, gente, durante a pandemia, uma coisa que eu não havia pensado foi justamente essa. Eu tava mais estressada pelo fato de estar em casa trancada, num apartamento pequeno, ele tinha 30 metros quadrados. Além disso, o estresse em si com a faculdade, porque reta final, né, muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo. E o fato de estar ingerindo muito café, porque eu tava ali em casa, então em casa a gente tende a beber mais café, principalmente as pessoas que são mais assim agitadas e viciadinhas em café como eu. Então, uma das principais causas poderia ser, sim, o excesso de café. Dessa forma, eu comecei a somar os fatores. Fui vendo que poderia ser, sim, a falta de vitamina D, já que meu organismo já carece dessa vitamina. Poderia ser também o excesso de café, o estresse causado pela ansiedade em si, o sistema nervoso, né, atacado. Por mais que eu tivesse tranquilo, a gente tá tranquilo por fora, mas a gente não percebe. Por dentro a gente tá ali, né, com arritmia, bem agitado, não dorme, principalmente a questão de não dormir, gente, isso daí uma das principais causas, e eu vou chegar nesse ponto jazinho. Aquela coisa, a gente durante a pandemia ficou meio receoso de ficar saindo, indo a médico, principalmente, hospitais, essas coisas assim, né, clínicas, porque era geralmente o foco onde podia pegar realmente Covid. Então, eu evitei ao máximo, busquei realmente saber o que estava acontecendo por conta própria em casa, vendo relatos de outras pessoas, buscando informações com pessoas próximas, conhecidas. E assim, as pessoas com as quais eu conversava sobre sempre me vinham com soluções paliativas, como por exemplo, falando da falta de vitamina, né? Tanto a vitamina D quanto outras. Foi aí que eu comecei a ficar viciada em vitamina e comprei tudo quanto é tipo. Como no caso eu sou vegana, uma das possíveis deficiências também no meu organismo seria a vitamina B12. E é uma vitamina que, sim, é opção vegana. Eu vou até deixar aqui uma foto com as vitaminas todas as que eu tomo. E assim, foram indicadas várias. Foi então que eu comecei a tomar algumas vitaminas relacionadas a cabelo e unha, né? Que geralmente encontra sempre assim, vitaminas para cabelo e unha. E eu vi que na composição dessas vitaminas tinha muitas vitaminas do complexo B, justamente. A B7, que seria a biotina, certo? E outras também, como por exemplo, nada a ver, como no caso zinco, selênio, cromo. Então são vitaminas que eu vi que poderiam estar em deficiência no meu organismo, talvez pelo fato da pandemia ou do período de longo tempo sem consumir certos alimentos, né? Então, às vezes coincidiu também. Poderia ter sido, né? Então, aquela coisa, a gente procura sempre soluções paliativas, porque o cabelo tava caindo a rodo, então eu queria, porque queria solucionar aquele problema, estancar a queda, naturalmente, né? E a gente esqueceu, assim, deixou de lado um pouco o que poderia estar causando e comecei a atacar a solução, para fazer parar a queda instantaneamente. Queria porque queria que desse esse efeito, né? Então, beleza, comecei a tomar vitaminas do complexo B e outras vitaminas, como zinco, ácido fólico, tudo quanto é tipo de vitamina que me recomendaram para tomar. E eu falei, vitamina? Nunca é demais, né? Tô precisando, vou tomar. Ok, tomei. Essa questão das vitaminas é o seguinte,
Eu senti diferença? Bastante. Principalmente nas unhas. Então, assim, o problema também atacava as unhas, né? Então, eu vi que não era problema no meu couro cabeludo, como as doenças anteriores causadas geneticamente ou por agentes externos, como a gente viu ainda há pouco. Então, assim, era algo que deixava as minhas unhas também quebradiças, fracas e descamando. Eu supus que pudesse ser também a questão das vitaminas, mas com a reposição, as unhas fortaleceram, meu cabelo deu uma encorpada, os fios ficaram mais grossos, porém a queda não parou, continuou. E aí eu fiquei, gente, não tá certo. Só que foi passando o tempo, eu resolvi fazer os exames, benditos exames, para poder ver o que estava acontecendo. Aí quando eu fui ao médico, ele me passou um monte de exames para eu fazer, naturalmente, né, para poder detectar se eu tinha algum problema, enfim. E aí, o que aconteceu? Ele até falou que se de tudo não tivesse nada alterado assim de forma absurda para poder falar, nossa, é isso, ele ia me encaminhar para um dermatologista para poder ver o que estava acontecendo. Aí eu fiz aquele monte de exame, deu tudo normal, que sempre dá. Inclusive minha B12, por incrível que pareça, é super normal, não tem nenhuma alteração absurda, é o normal. Todo organismo, mesmo de quem consome carne e não consome carne, sempre vai ter uma deficiênciazinha, tá? Isso é natural. Então, assim, o meu é um pouco abaixo dos normais que comem carne, porém é ainda super de boa. Agora, a questão da vitamina D, eu sempre tive deficiência. Porque assim, o normal, meu organismo já carece naturalmente de vitamina D, não tava nada absurdo, era tudo dentro dos conformes, dentro do script. E aí eu pensei, então eu vou ter que ir para um dermatologista procurar saber o que tá vendo realmente, né? Porque não tá certo, meu organismo tá normal. E eu continuei com aquela coisa. Poderia ser o café, poderia ser a questão do estresse. Tá. Com o passar do tempo, eu fui vendo que alguns dias meu cabelo caía mais e outros meu cabelo caía menos. E eu comecei a associar a um outro fator que tem a ver também com a questão que eu falei antes sobre o café, que o café tira o sono. Eu nunca tive problema com relação a isso, eu inclusive tomo muitas vezes café à noite para ir dormir. Mas com a pandemia, eu criei um hábito errado de ficar até as tantas mexendo na internet, naturalmente, né? Isso com certeza muitas pessoas passaram a fazer. E uma hora ia. Muitas vezes eu ia dormir lá pelas 4 horas da madrugada. Então eu percebi que toda noite que eu dormia com mais qualidade, eu tinha um sono mais longo, meu cabelo no outro dia caía bem menos. Quando eu dormia bem mais tarde e dormia menos, meu cabelo caía muito, absurdamente, tipo de passar a escova e cair aquele monte, sair tufos no banho, um absurdo. Então, assim, eu percebi que a falta de sono, né, com qualidade, dormir corretamente, também acarreta queda de cabelo. E essa é a principal causa que faz muitas pessoas perderem cabelo e muitas pessoas desconhecem, não fazem a menor ideia, ficam procurando, que nem eu, um monte de motivos como falta de vitamina, estresse, isso, aquilo, não sei o que, um monte de coisa, e sendo que é apenas a questão de dormir direito. Então, dessa forma, eu fui ver, pesquisando, que não dormir com qualidade interfere justamente na produção de melatonina no nosso organismo. E com a diminuição da melatonina, faz aumentar as possibilidades de estresse e de inflamações. Dessa forma, pioram o anabolismo do folículo capilar. Então é por isso que ocorre a queda de cabelo. Então vamos cuidar disso, prestar bastante atenção, tá? E ter um sono de qualidade, porque interfere e muito. Hoje em dia meu cabelo cai menos, porém é porque eu comecei a dormir mais. Mas eu ainda, vez ou outra, durmo mais tarde sim, eu confesso. E quando eu durmo mais tarde, continua caindo bastante. Claro que não mais como antes. Até porque eu não tô indo mais dormir lá pelas 3, 4 horas. Claro que existem outros fatores, né, como as questões genéticas, conforme eu mencionei anteriormente, mas com a pandemia eu tenho certeza que muitas pessoas passaram a ter mais queda de cabelo e não estavam sabendo o motivo. Muito provavelmente devido ao fato de estarem negligenciando o sono por poderem dormir mais tarde e acordar mais tarde para as suas atividades, como no caso trabalho e estudos também estaria de forma remota, né, naturalmente. Então negligenciaram o sono e deixaram para ir dormir, descansar mais tarde. Sim, acarreta queda de cabelo, gente. Cuidem do sono de vocês, tá? Agora eu vou trazer uma outra informação que muitas pessoas desconhecem, que é com relação ao sono também. É curioso porque justamente com essa questão de não dormir direito e dormir mais tarde,
houve também uma outra questão que apareceu no meu cabelo, que foram mais a quantidade de fios brancos. Olha que curioso, gente. Muitas pessoas acham, associam ao fato da pessoa estar envelhecendo. Não, não necessariamente tem que ser só pelo fato da gente estar envelhecendo, tá? Tem muitas outras razões pelas quais levam ao aparecimento de cabelos brancos, até em pessoas jovens, tá? E dentre elas está justamente essa questão de não dormir direito, certo? Então eu vou explicar para vocês o que acontece para que os fios brancos apareçam. Com a questão da gente dormir tarde, a gente compromete a produção de células chamadas melanócitos, que são responsáveis por ficar na raiz do nosso cabelo, produzindo o pigmento dos fios, a melanina. A boa notícia é que tem como reverter esse quadro, ajudando a produção da melanina, tá? Para pigmentar novamente os fios, reverter esse quadro de fios brancos. Sim, tem como reverter esse quadro. Gente, essa é uma ótima notícia e eu já vou contar para vocês. Mas antes, por favor, se vocês estão gostando desse vídeo, já se inscrevam, já deixem um like de vocês, já ativem o sininho para poder motivar a trazer sempre outros conteúdos, tá bom? Então, vamos lá para a dica. Muito utilizado por mulheres que estão grávidas, estão com várias deficiências de vitamina, precisam criar resistência, né, no organismo para poderem passar pelo processo de amamentação, combater a anemia. O ácido fólico, eu vou deixar a fotinho dele aqui. Ele é ótimo também para combater os fios brancos, reverter o quadro de fios brancos. Gente, eu fiz uso durante todo esse período que surgiram alguns fios também na minha cabeça e eu reparei que sim, ele ajuda a combater, ele ajuda na produção dessas células, dos melanócitos, para ajudarem também na produção da melanina no nosso organismo, consequentemente retornando o pigmento natural dos nossos fios. Basta vocês consumirem um comprimido ao dia, com uma constância, é claro, junto com outros fatores como melhorar a qualidade do sono, ter uma boa alimentação, e vocês vão sentir sim o resultado. Eu não me lembro em quanto tempo foi, mas eu me lembro que foi bastante rápido, já surtiu efeito e eu vi que os fios começaram a voltar ao pigmento natural. Então, isso sim reduz bastante a quantidade de fios brancos na nossa cabeça. Agora, uma dica bônus que eu trouxe para vocês é com relação a cuidados após o cabelo ter sofrido danos como esse, né? Quando a gente tem queda de cabelo, sofre desse tipo de problema, o que é que acontece? O cabelo fica super ralo, fica fraco, quebradiço, opaco, sem vida, sem brilho. Então, eu trouxe uma dica extra para vocês, além do ácido fólico, claro, que é justamente para hidratar, dar uma recuperada nos fios e é uma coisa assim instantânea. Eu gosto muito de usar esse óleo de coco aqui, que ele ajuda a hidratar. Ele vem em sachêzinho mesmo, ele é mais fácil de aplicar, só corta a pontinha, aplico no cabelo todo, deixo agindo por um tempo, depois lavo normalmente com shampoo e condicionador, tá? Então, assim, fica a dica para fazer uma umectação depois que a gente sofre um processo assim, de queda de cabelo e o cabelo fica mais ralo, mais opaco. Então, uma umectação ajuda muito a trazer vida pro cabelo, a fortalecê-lo, tá? E é legal que você pode aplicar no comprimento ou também no couro cabeludo fazendo uma massagem, massageando. Isso ajuda a estimular o seu crescimento. Então, aqueles que quebram bem lá em cima na raiz vão crescer mais rápido, tá bom? Então, fica a dica para vocês, usar óleo de coco, ou então pode ser um azeite ou qualquer óleo que sirva para fazer uma umectação. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Quem chegou comigo aqui até o fim, eu imagino que esteja passando por um problema parecido com o meu. Eu espero de coração que dê certo, que vocês consigam reverter logo esse quadro o quanto antes. No mais, é importante ressaltar a importância de procurarem um profissional sempre, em qualquer circunstância, tá? Independente de vídeos que vocês assistam pela internet, porque cada caso é um caso, então é bom procurarem um dermatologista para verem a especificidade do caso de vocês, tá? Então, espero que dê certo. No mais, qualquer coisa, deixem aqui nos comentários abaixo, tá? Não se esqueçam de dar like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!